nobre deputado Rodrigo, membro da nossa bancada, deputado Luiz Lauro de Campinas está aí também, e é exatamente isso, senhor presidente, que nós queremos. Queremos um Brasil novo, queremos fazer a diferença como novos aqui, e eu sei que esse desejo não é só do coração dos deputados novos. Claro, aqueles que já estão aqui há 2, 3, 10 mandatos, ou como nosso nobre deputado Miro Teixeira, 11 mandatos, né? Claro que o desejo do coração de cada um de nós, os homens de bem, é querer fazer o bem. Mas muitas vezes somos levados por tantas situações, nos envolvemos em tantas situações internas e acabamos perdendo esse afã, essa vontade de fazer a diferença. Assim como o nobre deputado dizia, a minha assinatura já está na CPI da Petrobras. E eu não sou contra um partido, não sou contra uma pessoa ou contra um grupo, eu sou a favor do Brasil. Eu sou a favor desse povo que sofre, como eu já dizia. Eu sou a favor desse povo que está morrendo. Eu sou a favor dessas crianças que não têm onde estudar, porque o dinheiro que era para ir para a escola vai para o corrupto. Eu sou a favor de um povo que hoje quer um Brasil renovado, um Brasil novo. A questão aqui, senhor presidente, não é ser contra esse ou aquele, é ser a favor de algo novo, é ser a favor de algo do bem. A frase que eu escolhi para a minha campanha, e é o lema que me acompanha nesse início de mandato, e eu tenho certeza que é esse lema que vai me acompanhar durante toda a minha trajetória política, é: eu acredito na força do bem. Nós precisamos voltar a acreditar nessa força do bem, senhor presidente. Não dá mais para nós desfalecermos diante de tanto mal que nós estamos vendo no nosso país, seja o mal feito por homens públicos, seja o mal feito até mesmo pela sociedade, porque muita gente, senhor presidente, me questionou e me disse, aliás: você está indo para um covil de lobos, você está indo para a cova dos leões, e com a sua inexperiência, você nunca foi político, você vai morrer lá dentro. Eu dizia: eu acho que você está equivocado. Eu creio que naquele parlamento tem muita gente boa, tem muita gente do bem, e nós temos que ter a coragem de mudar essa realidade com a nossa postura. Por isso eu escolhi esse lema, e é o lema da minha vida: eu acredito na força do bem. E esse lema nasceu exatamente da palavra de Deus, a Bíblia. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Palavra que eu honro e que essa casa honra, tendo a palavra de Deus aqui sobre a mesa da presidência. Essa palavra nos ajuda a entender qual é a situação do nosso país e o que nós precisamos fazer para levantar a nossa nação. Essa palavra que está na primeira carta de Macabeus, capítulo 3, versículo 43, diz: levantemos do abatimento a nossa pátria, lutemos por nosso povo e por nossa religião. Está na hora de nós fazermos a diferença, nobres deputados. Nós temos a oportunidade nessa 55ª legislatura de fazermos a diferença. Fico olhando tantos homens já experimentados, como aqui na bancada do PSB, nobre deputado Embaçaí, na nossa bancada, Fernando Filho, uma liderança nova que está aí, como eu já dizia no início, já agradeci a sua liderança da nossa bancada, não é? E já trazendo essa novidade, esse ar novo para a política, não é? E tantos outros que estão aqui. Nós temos a oportunidade nessa 55ª legislatura de mostrar que realmente nós vamos marcar a história do Brasil. Eu não venho para essa casa para ser mais um deputado contado nos inúmeros que já passaram por aqui. Eu venho para essa casa de leis, não pela minha própria vontade, mas conduzido primeiro pela vontade de Deus. Segundo, por aqueles que confiaram em mim e me confiaram esse mandato. Eu venho para essa casa, senhor presidente, muito obrigado, para fazer a diferença na história da política brasileira. E como eu disse, não venho para ser contra esse ou aquele, para ser contra esse partido ou aquele grupo, venho para ser a favor do Brasil, para somar com homens e mulheres de bem, que querem fazer a diferença, que vão lutar contra a impunidade, que vão buscar ter um mandato transparente. Quanto medo os homens públicos têm de revelar aquilo que são? Quanto medo homens públicos têm de revelar aquilo que vivem? Nós temos que ter transparência nas nossas ações, para que a população volte a acreditar em nós. Eu me recordo no dia em que recebi o bottom parlamentar, e me recordo que até o meu nobre companheiro Luiz Lauro brincava, né? As pessoas não sabem o peso desse bottom, né? Eu me lembro que quando eu coloquei o bottom na minha lapela, querido líder, eu senti o peso desse bottom. É um pequeno bottom, é uma simbologia
para nós parlamentares. Mas quando eu coloquei esse botão na minha lapela, eu senti o peso da responsabilidade e ao mesmo tempo da honra que me foi imputada ao colocar esse botão. E eu quero honrar a cada dia, a cada instante, essa responsabilidade que me foi imputada. Queria uma parte, deputado Flávio. À vontade. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, agradecer as palavras, o apoio para a nossa condução, a líder do nosso partido, do PSB. Dizer que apesar de jovem, estou aqui completando e cumprindo agora meu 3º mandato, tenho a honra de poder conviver com Vossa Excelência, no pouco tempo que tivemos juntos, de ver já seu compromisso, sua forma séria, humilde, de poder questionar e saber das coisas, para fazer justamente aquilo que você estava aqui dizendo, dar conta do recado, fazer a sua parte, o seu papel, e tenho certeza que o seu mandato vai honrar as boas tradições de todos os deputados paulistas que nós tivemos aqui pelo PSB, que você chega num ano difícil para nós do PSB, primeiro ano sem a nossa grande liderança, nosso governador Eduardo Campos, mas tenho certeza que você vai nos ajudar a todos, e principalmente a mim, na condução esse ano da liderança, para que a gente possa manter o nosso PSB unido, dando conta do recado e fazendo a nossa parte. Por isso, parabéns pelo mandato, parabéns pelo grande expediente, sucesso, e quero dizer que quero contar com Vossa Excelência da mesma forma que Vossa Excelência conta comigo. Obrigado, querido líder, Fernando, muito obrigado pelas palavras. E eu dizia exatamente desses 3 pilares desse trabalho que desejo realizar como parlamentar. Partindo dessa frase, eu acredito na força do bem, trabalharei em 3 pilares. Primeiramente, o pilar político. Segundo, social. E terceiro, o evangelizador, porque sou um evangelizador há 30 anos. E o que é ser evangelizador? Muita gente confunde o ser religioso com o alienado. Mas as pessoas que fazem essa confusão são os primeiros alienados, porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Jesus Cristo, ele se encarnou no ventre da Virgem Maria e ele se fez homem, ele se fez gente. Ele veio para se fazer um como nós. Então não tem nada de alienação no cristianismo. O homem que veio para dividir a história, qual é a alienação que existe em um homem que dividiu a história? Em antes e depois da sua vinda. Não existe alienação nenhuma. E quero também, claro, como evangelizador, dar a minha contribuição, lutando pela liberdade religiosa no nosso país. Não admitirei enquanto eu tiver a força da palavra nessa tribuna, e essa força me foi outorgada pela Constituição Federal. Não permitirei em momento algum que nos seja tirada a liberdade religiosa. E que todos possam se expressar, independente da sua religião. Eu, como católico que sou, e todos aqueles que também expressam a sua fé, e respeito cada um na sua particularidade, mas usarei da força do meu mandato, do meu voto, e usarei da força das minhas palavras, para que a liberdade religiosa seja respeitada no nosso país, a liberdade de expressão, que já recém-empossado, o ministro das Comunicações já vem querendo regular a mídia. Nós temos que dar um basta a esse tipo de ação, muitas vezes ditatória, que quer cercear a nossa liberdade no nosso país. Somos um país livre e temos que lutar pela nossa liberdade, seja a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Estarei lutando para que cada vez mais nós tenhamos saúde de qualidade. Como eu dizia antes, muitas crianças, muitos senhores, senhoras, idosos, homens e mulheres morrem nas portas dos hospitais. E por que isso acontece? Porque muito do dinheiro que deveria ser, e aliás, é importante que você que nos acompanha pelos meios de comunicação aqui oficiais da Câmara, entenda que a maioria das emendas liberadas para os parlamentares tem uma finalidade, senão metade delas serem aplicadas na saúde. E como nós vemos a saúde no nosso país? Precária, e mais do que precária, abandonada. E nós muitas vezes olhamos, nos resignamos e vemos pessoas morrerem e nos esquecemos que isso é fruto da corrupção, isso é fruto da ganância, isso é fruto de homens e mulheres que não olham o bem comum, mas querem enriquecer de forma ilícita. E como eu já dizia, hoje já saiu da esfera dos milhões e já entrou na estratosfera dos bilhões. Estarei lutando para que tenhamos saúde de qualidade com o meu mandato, no que depender de mim,
educação de qualidade, qualidade de vida. O brasileiro merece ter qualidade de vida. Esse brasileiro que tem sofrido tanto, que não consegue ver o seu filho sendo matriculado numa escola. Precisamos voltar a dar essa dignidade para o nosso povo. E através do nosso voto, através das leis que vamos trabalhar nessa casa, nós podemos trazer de volta a dignidade para o nosso povo. Somos uma nação imensa. E nós temos que fazer valer essa força que temos como nação, como povo brasileiro. E nós estaremos aqui no parlamento, somado com a bancada do PSB, somado com todos os homens e mulheres de bem que compõem essa casa, estaremos trabalhando para que o nosso povo volte a ter dignidade. E eu não vou permitir, com o meu mandato, com o meu voto e com a minha palavra, que coloquem num gueto obscuro mais de 150 milhões de pessoas que se dizem cristãs no nosso país. Por isso não permitirei que seja cerceada a nossa liberdade religiosa, nem que seja um único voto, esse será o meu, nem que seja um último grito, esse será o meu, para que tenhamos a liberdade no nosso país. E já caminho para encerrar, senhor presidente, dizendo que o nosso povo anseia e espera que sejamos decentes, coerentes, honestos, trabalhadores, promotores e defensores do bem comum. Chegou a hora de fato de darmos uma resposta concreta para a sociedade, mostrando o nosso desejo real de mudança de postura e de atitudes a partir desse parlamento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de, já no início do meu mandato, poder fazer uso da palavra nessa tão honrada tribuna. Palavra essa que me é garantida, como eu já dizia, respaldada na Constituição brasileira. E prometo, senhor presidente e nobres deputados, que todas as vezes que assim eu o fizer, usando da palavra que me é outorgada e da força do voto que me foi garantido por meus queridos eleitores, que eu o farei para defender a pátria, meu povo e a minha... Muito obrigado, senhor presidente. Peço que seja disponibilizado a minha fala nos meios de comunicação oficiais da casa. Muito obrigado.